Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre algumas questões que muitos de vocês deixaram nos comentários de alguns vídeos aqui no canal. São perguntas justas e importantes. E a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Por isso nós vamos começar aqui no canal uma sequência de vídeos com perguntas e respostas. Se mentores espirituais superiores acham que a reencarnação é melhor, mas o espírito não deseja reencarnar e queira permanecer no umbral, sua vontade será atendida? Sim, a vontade dela será atendida. A espiritualidade superior sempre respeita o desejo e a vontade do ser. Se essa vontade é de ficar em zonas umbralinas, tudo bem, lá ele fica. Nossos mentores espirituais estão acima em relação à evolução, nós estamos abaixo. E eles nos indicam caminhos e possibilidades. Aceitamos ou não, depende da gente. Livre arbítrio, direito de aceitar, de escolha. O nosso livre arbítrio tem um limite. Esse limite é para todos. Então, dentro desse limite, eu faço o que eu quero. Quando o meu limite vai ser ultrapassado, eu vou extrapolar esse limite, a espiritualidade superior entra em ação com mecanismos de reajuste. E às vezes existe o confisco, é confiscada o direito de escolha, o livre-arbítrio ele é confiscado. E aí o ser perde o direito de escolha. Quando isso acontece? Nas reencarnações compulsórias. Compulsória é quando o espírito não quer reencarnar, porém ele é obrigado, ele é colocado sim numa nova experiência no campo físico, por uma série de motivos que agora nós não vamos tratar. Em breve, aqui no canal nós vamos ter um vídeo tratando dos tipos de reencarnação. São algumas. E a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. Mas, respondendo à questão, sim, é respeitado sim o direito de escolha e lá o ser permanece, é o desejo dele. Como é a dor no umbral? É física, de consciência ou de arrependimento? Consciência e arrependimento estão na mesma prateleira. Podem estar perto ou distantes. Depende de cada um. Exemplo, cometi um equívoco, comecei a pensar no equívoco, tomei consciência de que agi muito mal, o arrependimento, que está na mesma prateleira, se aproxima. E chega um momento em que eu pego o arrependimento. Eu me arrependo. E aí eu começo a ficar mal, estou arrependido. Não é assim que a gente fala? Estou muito mal, me arrependi total. A gente fica mal, é uma dor. Não é uma dor física, é uma dor psicológica, do sentimento e da emoção. Então, existe no umbral, sim, essa dor. O tempo inteiro. Muitos arrependidos são resgatados. A Marta é um exemplo no nosso estudo do livro Umbral. E a dor física? Existe no umbral ou só no plano material? A dor existe nos dois planos. Nós temos a dor física no plano material, temos a dor física no plano espiritual. Sem querer eu bati meu cotovelo na porta, deu aquele choque que é uma coisa horrorosa. Sem querer eu bati o meu pé, o meu dedo do pé no pé da cama. Sente e chora, né? Saem lágrimas. Uma dor física. Porém, eu me decepcionei com uma pessoa. Uma dor sentimental, de emoção psicológica. São dores diferentes. Desencarnei. Despertei no umbral. A dor de chutar a mesa vai existir lá? Vai. A dor da decepção vai existir lá?
Vai. Porém, é a dor do espírito, não é a dor da matéria. Esse corpo que nós estamos usando, ele é denso, super denso. No plano espiritual, o espírito é menos denso. Então ele sente a dor de uma maneira mais aguda. Porém, é corpo do mesmo jeito, só não é na matéria. Então, se eu der um soco no espírito, de espírito para espírito, eles vão sentir numa luta? Vão. Vão sentir, porque é corpo com corpo. A dor está inerente dentro do espírito. Você tem dentro de você razão, inteligência, sabedoria, instinto, emoção. Está dentro de você. Você desencarna, isso vai com você. Você vai continuar tendo desejo? Vai. Quando a gente desencarna, a gente não muda o que a gente é, continuamos a ser e desejar o que a gente deseja aqui. Por isso que aqui os desejos precisam ser controlados, porque lá a história é outra. Então, existe a dor física e a dor da consciência. As duas atuam sobre o espírito. Para fechar a resposta, suicida. O suicida que deu um tiro na cabeça, desperta no umbral pedregoso, no Vale dos Suicidas. Estamos estudando isso no livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Ele desperta lá. Como que ele vai despertar? Vai despertar sentindo a mesma dor que ele queria eliminar. Ela vai com ele, porque ela está dentro do espírito, não do corpo. Ele desperta com essa dor, acrescida da dor do ato que ele cometeu contra o corpo físico. Se foi um tiro na cabeça, ele vai sentir aquela dor terrível, aumentada porque o espírito é mais sensível. A dor, ela é mais aguda. Então a dor que ele queria eliminar continua, acrescida de uma dor nova. É loucura total. E a gente tem uns relatos dos suicidas que eles sofrem absurdamente. É muito sofrimento. Então, existe a dor física e a dor de consciência. As orações feitas por entes queridos irão amenizar o sofrimento de quem está no umbral ou no Vale dos Suicidas? A intercessão fará efeito para o desencarnado? Sem dúvida nenhuma. Toda oração chega naquele o qual a oração é endereçada. Chega. Uma estação de rádio emite um sinal, corre pelo ar e chega no seu rádio. Porque você sintonizou aquela estação. Aquele que está orando, aqueles também que estão orando por um desencarnado, eles estão mentalmente endereçando uma mensagem, uma vibração, uma emanação para alguém específico. Chega no alvo como uma flecha. Atinge o alvo, é certeiro. Não existe falha. Porém, estamos falando de orações do coração, de sentimento, de emoção, de desejo de que o outro receba e fique bem. Essas orações em que as pessoas fazem de maneira repetitiva, como uma máquina, essa não funciona. Por que não funciona? Porque é um robô repetindo palavras. Pá, 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 pá. Aí não tem como isso funcionar. Porque deixou de ter o sentimento ali.
se torna uma repetição, automático. E aí não chega em ninguém isso aí. Isso aí é tempo perdido. Mas qualquer oração, não importa de onde venha, religião XYZ, se ela é endereçada com sentimento, não tem erro. Desce sobre aquele que sofre como um bálsamo. Ele recebe isso e ele sente um pequeno alívio. Não é que ele vai simplesmente ser salvo. Não. Porque existe ali a questão do mérito e da conquista. Mas ele recebe um alívio. Isso fica registrado na ficha dele. André Luiz, de novo, lá no livro Nosso Lar, tinha uma pessoa que rezava por ele. Uma só. Que era com coração. Essas missas de sétimo dia, dia de finados, funcionam se houver o verdadeiro sentimento. Se for só uma coisa ali de ritual, uma coisa de obrigação, uma prática da sociedade, é neutro. Não surte nenhum efeito. Às vezes até prejudica. Muitas vezes pode causar o prejuízo. Porque aquele que está desencarnado pode se revoltar. Olhando para aquele e falando, meu Deus do céu, não tem nenhum sentimento para comigo. E ele já está desequilibrado. E ele observa isso, o desequilíbrio aumenta. Então cuidado. Nós estamos passando por um momento de muitas perdas, muitos desencarnes e muito sofrimento, dos dois lados. De quem retorna ao plano espiritual e de quem fica. A oração, para quem está doente, para quem desencarnou, deve ser sempre aquela que toca o seu coração. De novo, independente de religião. A oração pode ser, Pai, estou aqui, me ajuda. Só isso já é uma oração, se houver o verdadeiro sentimento. Não precisa fazer a oração conforme foi ensinado lá nas escolas religiosas. Aquilo é para que a gente possa introspectar dentro da gente. Mas o que vale é o que a gente está conversando com Deus, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos mentores, com aqueles que, de alguma maneira, nós colocamos para nos ajudar. Chega assim, alivia muito, ajuda demais aqueles que estão em regiões umbralinas, nos vales, sejam quais forem, nos vales do prazer, nos vales dos espíritas, dos suicidas, no vale dos drogados. Existem vários vales. Quando uma oração é feita com o coração, não tem erro. Uma vez uma mãe chegou desesperada e bateu na porta do Chico Xavier, com um filho, e o filho muito ruim mesmo, doente. Chico abriu, recebeu ela, logicamente, Chico é Chico, e percebeu que a situação não era boa mesmo. E disse o seguinte para a mãe: Mãe, vamos rezar. Eu e você. E você coloca o teu coração na oração. Porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. A prece de uma mãe arromba as portas do céu. A prece de um pai arromba as portas do céu. A prece de um filho
arromba as portas do céu. A prece de um irmão, de um amigo, de um companheiro, de um parceiro, arromba as portas do céu. Então, sim, a prece é uma benção para todos. Não é só para quem está no umbral. Para quem está aqui também. Para quem está no presídio. Para quem está no hospital. Para quem está vendendo uma bala no farol, numa cadeira de rodas. A prece cai como um bálsamo para todos, aqui e lá. Existe outra maneira de expiação fora a reencarnação? E o desencarnado que morreu no vício poderá virar obsessor e influenciar outros aos vícios? Expiação acontece aonde a gente está, no plano material e no plano espiritual. Quem está desencarnado no umbral está expiando. Quem está desencarnado e nesse momento está sendo exilado para outro orbe, está acontecendo isso agora, nesse exato momento em que você assiste esse vídeo, em que eu gravo esse vídeo, existem milhares de seres que estão sendo levados para outros orbes. É o degredo, transição planetária. Eles estão expiando. A expiação acontece o tempo inteiro aonde a gente está, no plano físico ou no plano espiritual, em qualquer dimensão. Se a necessidade de expiação se faz presente, ela vai acontecer independente do local onde ela esteja, físico ou espiritual. Segunda pergunta dessa questão ainda. O desencarnado que morreu no vício poderá virar obsessor e influenciar outros aos vícios? Sem dúvida nenhuma. Sem nenhuma dúvida. Isso acontece muito. No plano espiritual não existem as substâncias, os produtos dos quais o homem, no plano físico, ele faz uso. Lá não tem. Ou seja, se você detém algum vício, seja qual for, ao desencarnar, não irá encontrar essa substância, esse produto, no plano espiritual. E a pergunta que fica é, o que você vai fazer para saciar o teu desejo? Se deseja, então, não sofrer com isso e por conta disso, abandona já o vício. Já. Não existe desculpa para não abandonar vícios. Não existe desculpa. Nós não nascemos com vícios. Não nascemos. Não nos foi imposto nenhum vício. Não foi. Qualquer vício adquirido é porque a pessoa quis. Ela entrou por essa porta porque ela quis. Não existe desculpa. Assim como não existe desculpa para não abandonar e parar imediatamente com isso que está lhe prejudicando e vai prejudicar de uma maneira muito mais complicada. De novo, cautela, atenção. No plano espiritual não dá para saciar os vícios do plano físico. E sim, a partir daí, obsessões e vampirismos seríssimos começam a nascer. Você acha que espíritos que estão na rua podem entrar em uma casa? A casa de uma pessoa pode estar cheia de espíritos e ela conseguir viver uma vida tranquila mesmo assim? Sim, espíritos que estão andando pelas ruas podem entrar, sim, nas nossas casas o tempo inteiro.
Pode entrar, sair, passar pela parede, descer pelo teto, olhar pela janela, passar pela porta. Barreiras físicas não impedem a passagem do espírito. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a sua casa, nesse exato momento, pode estar cheia de espírito. Cheio. E você nem percebe. Ou percebe de alguma maneira, o ambiente está estranho, as coisas não estão bem. Então existem algumas situações em que dá para sentir alguma coisa. Mas se não é médio e não se atenta a essas coisas, vai viver sua vida cheio de companheiro ali. Se tiver vícios, então, a casa vai estar assim, ó. A casa vai estar lotada. Por quê? Todos nós temos um mentor que cuida da nossa caminhada. As religiões chamam de anjo da guarda, mas ele não é anjo e não tem asa. Ele é um espírito que nos ama e nos acompanha. Está desde que a gente nasce e continua com a gente até o momento em que a gente desencarna. O meu deve estar aqui comigo. O seu deve estar aí do teu lado agora. Ele não protege a minha casa? Não, não é papel dele. Espíritos que nos procuram é porque se afinam com o que a gente pensa, com o que a gente faz. Se você sempre tem uma palavra de amor, de paciência, de confiança, de esperança, de coragem, é uma pessoa ativa, para cima, animada, otimista, um espírito pessimista vai ficar do teu lado? Não. Ele vai fugir de você, porque você é o contrário dele. Você é uma pessoa que está querendo evoluir, crescer, ser melhor, conquistar, prosperar, voltar para a pátria espiritual melhor do que quando você nasceu. Então, esses espíritos zombeteiros, fanfarrões, maldosos, fogem de você. Querem te fazer mal, mas não querem ficar perto de você. Porque você emite uma energia positiva, uma vibração positiva. E isso te protege. Aí teu mentor te ajuda. Porque ele vai dar pilha em você. Vambora. Lê esse livro, vê esse vídeo, vambora. Fez a tua oração? Fez a tua reforma íntima? Vamos! Teu mentor é teu coach, teu treinador. 1, 2, vamos. Você é pessimista, você é chato, você é irritadiço, você é arredio. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou pentelho. Eu gosto das coisas sempre ruins. Mantenho a sujeira sempre ao meu lado. Que tipo de espírito que vai se juntar a mim? Espíritos evoluídos? Minha casa é um caos, meu carro é sujo, minhas roupas fedem. Que tipo de espírito eu atraio? Aí não tem proteção. Aí o meu mentor olha para mim e fala: esse cara não toma banho, não lava roupa, não limpa a casa, não faz uma oração, não agradece o prato de comida, não agradece o copo de água que tem. O que eu posso fazer? Nada. Livre arbítrio, lembra? O mentor fica lá, neutro. O que eu posso fazer? Ele está te intuindo. Porém, a tua vibração não deixa ele chegar perto. Ele te intui, ele fala: faz uma oração hoje, meu filho. Quando ele fala, a fala dele chega aqui, pá, bloqueou. Não chegou. Por que não chegou? Porque você preferiu abrir uma cervejinha. Ou fazer outras coisas piores. Ele está trabalhando. O nosso mentor é um trabalhador que não descansa. Mas nós é que somos responsáveis por tudo. Então uma pessoa pode viver tranquila, cheia de espíritos? Pode. Se ela for materialista e não ligar para nada disso, pode. Mas as companhias influenciam na vida dela.
E disso não há nem menor dúvida. Disso não há menor dúvida. Influenciam sempre. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.